Olá, meu nome é Jader. Seja bem-vindo ao canal da Perfortex. Bom, hoje nós vamos estar falando de um assunto que é bem complexo, que é o quê? Preparação de tinta catalisada. Então, como que se prepara uma tinta catalisada? Como que faz a mistura do componente A com o componente B? Então, nós sabemos que cada tinta tem a sua particularidade. Umas têm um pot life mais longo, outros pot life mais curto. Uma catálise é 3:1, outra é 1:1. Então, nós vamos estar falando um pouco sobre esse assunto e apresentando aí diferentes tipos de materiais para vocês e de como eles devem ser preparados. Então a gente tem os epóxis, os poliuretanos, e cada tipo de epóxi vai ter a sua catálise, o seu tempo de indução, o seu tempo de pot life. Então nós vamos estar mostrando 3 diferentes tipos de produtos e a diferença entre a preparação deles antes da pintura. O primeiro produto que a gente vai estar preparando hoje é o nosso Perfordur Acabamento, que é o nosso Perfordur referência 30.000. Ele é um epóxi convencional, se vende bastante nas lojas de tinta. A catálise dele é 3:1, ou seja, vão 3 partes do componente A para uma parte do componente B. E todos os materiais têm a sua proporção de catálise na etiqueta. Então aqui vocês podem ver que chama a catálise por volume, 3 partes do A para uma parte do B. E como que nós vamos fazer? Pegamos um becker graduado, vamos colocar a tinta até os 150. Então colocamos 3 partes do componente A, então 50, 100, 150 para uma parte do componente B. Então colocamos até 150 de componente A e uma parte do componente B que completou 200. Em obra, pessoal, é muito importante a perfeita homogeneização desses materiais, do componente A e componente B. Aqui, como estamos fazendo em laboratório, eu estou mexendo com uma espátula. Mas no campo é preciso ter um batedor elétrico ou um batedor pneumático para garantir a perfeita homogeneização desses materiais. Então você tem que misturar ambos até que ele fique totalmente na mesma coloração e totalmente sem presença de fases heterogêneas. Ele tem que ficar uma fase homogênea. Bem, podemos observar que esse material ele tem uma viscosidade baixa, porque ele tem 45% de solvente na sua formulação. E aí vocês podem observar o quê? Que depois da catálise, depois de estourar o pot life dele, que são mais de 6 horas, ele fica borrachudo, né? Ele não vira uma pedra igual as tintas com sólidos maior, porque o solvente faz com que ele fique borrachudo, ele não deixa ter somente a resina nessa composição. Então agora nós vamos pôr esse material num pote para vocês verem a diferença em relação a uma tinta 100% sólidos. E uma informação muito importante é o quê? Que esse material, por ele ter solvente, ele não ser 100% sólidos, ter apenas 55% de sólidos, é preciso esperar o tempo de indução. O que é o tempo de indução? É o tempo que o componente A vai levar para encontrar o componente B aqui dentro da nossa mistura. Então, o ponto de reação do epóxi vai encontrar o ponto de reação da amina, o poliamida, a base do nosso catalisador. Então, sempre ideal é o quê? Esperar 15 minutos antes de você começar a aplicar uma tinta que tem aí um alto índice de solvente. Bom, agora nós vamos estar fazendo a catálise, a preparação do nosso Duplafer HB 2888. Ele é um material com 80% de sólidos por volume, ou seja, ele tem somente 20% de solvente. E aí vocês já vão ver a diferença em relação ao outro produto anterior, que é o nosso Perfordur Acabamento 30.000, que tem 45% de solvente. Então a primeira diferença que vocês podem observar é a viscosidade do material. Então ele é uma viscosidade muito mais grossa, o componente B dele
não é uma resina pura, ele já é uma resina com pigmentos, então olha só como ele é bem mais viscoso, né? Então a catálise dele, diferente do primeiro, é 1 para 1, uma parte do componente A para uma parte do componente B. Eu vou colocar aqui no becker, eu vou pôr 100 partes do A para 100 partes do B. Eu coloquei as 6 partes do componente A, agora eu vou estar colocando as 100 partes do componente B. Bom, então eu coloquei as 100 partes do componente A, mais 100 partes do componente B, chegamos até o 200 aqui. Então a primeira diferença de materiais, olha só como é muito mais difícil homogeneizar o componente A com B devido à viscosidade dos materiais. Então em campo é fundamental vocês utilizarem um batedor pneumático ou elétrico, de preferência pneumático, para vocês não terem esse problema de misturar bem os dois componentes. E é importante também, pessoal, sempre quando for usar um batedor, no caso elétrico, certificar que ele é blindado. Por quê? Porque essas tintas têm solventes, então tem que tomar cuidado também para não ter acidente e incêndio durante a obra. Por isso que é sempre mais aconselhado estar usando um batedor pneumático. Bom, terminei de misturar e lembro a vocês o quê? Que esse material ele não tem um pot life muito rápido, né? Ele tem aí mais de 3, 4 horas de pot life. Então também podemos esperar o tempo de indução de 15 minutos antes de aplicar. Como eu falei para vocês, é o tempo que vai levar para o componente A da resina epóxi encontrar o componente B da poliamida, que é o caso deste endurecedor. Então vou pôr aqui no potinho para a gente acompanhar daqui a alguns tempos como que vai estar o aspecto desse componente A mais componente B do Duplafer HB 88. E é legal ver que, olha só, ele tem só 20% de solvente. E olha como ele já forma uma pedra bem mais dura do que o Perfordur acabamento 30.000. Então o Duplafer HB88 que está aqui, ele é bem mais duro do que o Perfordur 30.000 que é emborrachado. Porque esse daqui tem 45% de solvente e esse vai ter somente 20% de solvente. Bom, agora nós vamos fazer do nosso Perfordur piso, que é um epóxi 100% sólido, não tem nada de solvente, ele é catalisado com uma amina cicloalifática, então vocês vão ver que o comportamento desse material ele vai ser bem diferente dos outros. Bom, a primeira observação que vocês podem fazer é que apesar dele ser 100% sólido, não ter nada de solvente, ele é um material bem fluido, principalmente por causa do catalisador dele, que é uma resina pura e bem fina. Então aqui é o componente A, a catálise desse material também é 3 para 1, 3 partes do A para 1 do B. Vou pôr aqui então até 150 de componente A e depois completar até 200 de componente B. Pessoal, um detalhe importante, vocês estão vendo aqui no vídeo que eu estou fazendo tudo na cor cinza N6,5. É usualmente a cor mais utilizada, mas nós podemos fazer em qualquer cor que o cliente quiser. Nós temos epóxis vermelho, verde, azul. Aí fazemos na cor que o cliente desejar essa pintura, ok? Agora eu vou estar adicionando o componente B. Olha só como é um material bem diferente do nosso Duplafer HB88. Então esse material ele é 100% aqui, não tem nada de solvente, apesar da resina parecer um solvente. Então vamos colocar até o 200. Esse material ele tem que ser mexido exclusivamente com um mexedor pneumático. Por quê? Como ele é 100% sólido, não pode ficar nada da tinta sem encontrar o catalisador. Então todo o componente A dele tem que encontrar o componente B. E na mão, numa grande quantidade, é impossível fazer isso. Daí você vai aplicar, vai ter partes que vai escurar, vai secar e vai ter partes que não vão secar. Então é necessário mexer ele com o batedor pneumático. Pessoal, não se esqueçam de acessar o nosso canal do YouTube, de compartilhar os nossos vídeos, que todo mês aí vamos estar trazendo novidade aí para vocês.
Bom, vou pegar o nosso perfurator piso, passar por potinho para a gente estar observando daqui a pouco qual vai ser a diferença entre os materiais. Bom pessoal, e lembrando que esse último material nosso, o perfurator piso, ele tem um pot life muito curto. Então o pot life dele vai ser em torno de meia hora. Então não dá tempo para esperar o tempo de indução de 15 minutos igual aos outros materiais. Então aqui ó, tá começando a reação dos três. Vocês podem ver que a temperatura tá variando aí de 28 a 30 graus Celsius. E olha só como a do perfurator piso já é mais alta, porque já começou a reação química dele. Então o que a gente aconselha a vocês? Após catalisar o material, fica com o termômetro, começou a subir a temperatura, já pode aplicar o material. Passado alguns minutos, olhem só a diferença de reação entre os materiais. Então lembrando, esse primeiro é o que tem 55% de sólidos e 45% de solvente. Então a temperatura dele continua praticamente a mesma. O segundo, que é o Duplafer HB 288, ele que tem 80% de sólidos e 20% de solvente, aumentou um pouquinho só a temperatura. Agora, olha só bem a diferença para o nosso perfurator piso, que é 100% sólidos. Então a temperatura aí dele já passa dos 50 graus. Então ele teve um aumento de temperatura muito grande. Então ele já está estourando o pot life dele. Então em alguns minutos, né, ele vai estar uma pedra igual nós temos aqui. Então pessoal, é fundamental o que? Saber o tempo de indução, o tempo que podemos esperar. Nos dois primeiros casos podemos esperar os 15 minutos antes de aplicar tranquilamente. No último caso, que é o epóxi 100% sólidos, não podemos esperar esses 15 minutos. A gente vai ficar com o termômetro, ele subiu lá 1 grau, 2 graus a temperatura, podemos já aplicar o material. E muitas vezes o cliente tem uma dúvida, assim, por que ele fica duro tão rápido na embalagem e quando eu aplico no piso ele demora lá 4, 5 horas para endurecer? Porque no piso a camada é muito baixa e dissipa o calor da reação química. Enquanto você tem o material na embalagem, todo o calor da reação química vai ficando aprisionado nele, aumentando cada vez mais a reação, fazendo que a temperatura suba aí para os mais de 50 graus. Ok, pessoal? Bom, pessoal, um outro fator que influencia muito no tempo de pot life da tinta é a questão de temperatura. Então a gente tem que lembrar que quanto mais quente, menor vai ser o tempo de pot life. E quanto mais frio, vocês vão ter assim um tempo maior para trabalhar com o material. Então é importante numa área aberta, assim, quando for trabalhar com a tinta, não deixar os galões de tinta ou a embalagem exposta ao sol, porque a tinta vai aquecer. E quando vocês misturarem o A com o B, principalmente em tintas com pot life curto, por exemplo, 100% sólidos, ela vai em 15 minutos já está totalmente endurecida dentro do galão. Então assim, ficar atento na questão de temperatura também, que ela é um dos principais fatores que vai estar influenciando no pot life. E aqui vamos encerrando o nosso vídeo. Não deixe de compartilhar, de acessar o nosso canal, os nossos vídeos. A gente agradece a atenção de vocês e até o próximo vídeo.